eu disse, a aula de hoje é sobre bens públicos e nós vamos trabalhar hoje a classificação, o conceito, o que é afetação e desafetação, as características dos bens públicos, a divisão aí de bens de domínio público do Estado, de domínio privado, os bens dominicais, alienação, quando ela é possível, tá? Uso de bem público por particular e os bens públicos em espécie. Então, as primeiras coisas que a gente tem que comentar aqui é que, em relação às características, nós vamos ver que os bens públicos, vias de regra, são inalienáveis, ou seja, é algo que não pode ser vendido nem cedido, tá? Eles são impenhoráveis e, por isso, a característica da impenhorabilidade. Ele não pode ser utilizado para pagar dívidas credores. Então, se você tem uma execução contra a fazenda pública, você não pode penhorar um bem da fazenda pública. A imprescritibilidade, que tem a ver com o uso capião. Os bens públicos não são passíveis de uso capião, de prescrição aquisitiva por uso capião. Não onerosidade, eles não podem ser dados como garantia, nem hipoteca, nem penhor, nem anticrese. São algumas coisas que nós vamos ver hoje. E em relação às espécies de bens públicos, a gente vai ver aí sobre as terras devolutas que pertencem à União, os terrenos de marinha, as terras ocupadas pelos índios, que a gente vai ver que talvez você tivesse uma ideia, né, na sua vida de que as terras do índio são de propriedades dos índios, mas na verdade eles não são, né? Eles têm apenas o usufruto ou a posse, porque as terras onde estão os silvícolas são pertencentes à União. Vamos falar uns conceitos aí de plataforma continental, faixa de fronteira, ilhas, tá? Mas, inicialmente, eu gostaria de trabalhar a questão do conceito. Conceito de bens públicos. Seguindo aqui a doutrina de Marçal Justem Filho, ele conceitua bens públicos como os bens jurídicos atribuídos à titularidade do Estado, submetidos a um regime jurídico de direito público, necessários ao desempenho das funções públicas ou merecedores de proteção especial. Em outras palavras, ele diz que os bens públicos são aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público. Podem pertencer aos entes políticos, União, Estados, municípios, Distrito Federal, mas também às autarquias e fundações públicas do direito público. Olha só, esse conceito trazido por Marçal Justem Filho é um conceito baseado no artigo 98 do Código Civil. É um conceito muito restritivo, tá certo? Por quê? Porque nesse conceito de pertencentes a bens públicos são só aqueles em que o proprietário é a administração pública direta e a da administração indireta, só aquelas que estão sobre o regime jurídico de direito público, nesse conceito, que é o conceito trazido pelo Código Civil, ficariam de fora aqui a sociedade de economia mista e as empresas públicas, tá certo? Então, esse conceito é um conceito muito restritivo. É o conceito que está lá no artigo 98, que diz: são públicos os bens do domínio nacional, pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertence. Então, o Código Civil, ele considera como pessoa jurídica de direito público interno, está lá no artigo 41, a União, os Estados, Distrito Federal e territórios, municípios, autarquias, inclusive as associações públicas, e as demais entidades de caráter público criadas por lei. Então, esse conceito do Marçal é um conceito muito fechado, muito restritivo, é o conceito que está no Código Civil, no artigo 98. Mas não é só isso que é considerado bem público, não. A maior parte da doutrina entende que esse conceito ele precisa ser expandido. Por quê? Porque o conceito do Código Civil esqueceu de tratar as pessoas jurídicas que têm regime jurídico de direito privado. Ele esqueceu. Então, por esse conceito aqui, ficariam de fora
todas aquelas empresas públicas, a sociedade de economia mista, e a gente sabe que os bens delas são também bens públicos, tá? Então, é necessário ampliar esse conceito, tá bom? E incluir, então, como bens públicos, todos aqueles que são pertencentes à pessoa jurídica de direito público, integrante da administração direta e indireta, e aqueles que, embora não pertençam a essas pessoas, estejam também afetados à prestação de um serviço público. Esse doutrinador que eu estou acompanhando aqui, que é o Celso Spikovic, que ele é daquele livro de Direito Administrativo organizado pelo Pedro Lenza, que eu mostrei para vocês, ele amplia mais ainda esse conceito. Para esse autor, seria bens públicos não só aqueles, né, que pertencem à administração pública direta e indireta, quer seja sob o regime de direito público, quer seja sob o regime de direito privado, como também todos aqueles bens que estão afetados, que estão servindo para algum serviço público. E aí, no conceito desse autor, os bens pertencentes às concessionárias e permissionárias de serviço público estariam aí classificados como bens públicos. Então, para esse autor, todo e qualquer bem que esteja afetado à prestação de um serviço público, quer seja ele, né, da administração pública direta e indireta, quer seja um bem de uma concessionária ou de uma permissionária, estaria protegido com as características e as proteções de lei para os bens públicos. Eu me filio à corrente que entende que esses bens de concessionárias e permissionárias de serviço público, de empresas privadas, por exemplo, um ônibus da Joana d'Arc, um exemplo, tá? Ele pertence a uma empresa privada, ok? Ok, Joana d'Arc é uma empresa privada, ela não é um ente da administração pública, para os bens dela ser considerados bens públicos em tese, né? Mas e aquela frota de ônibus que está servindo diretamente ao transporte coletivo municipal? Veja bem, nesse caso, embora os bens dessa empresa sejam bens privados, nesse caso aqui, eu entendo que ele não é um bem público, não. Ele é um bem privado, mas ele tem toda a proteção de um bem público. Por quê? Porque ele está destinado, ele está afetado à prestação de um serviço público que deveria ser prestado pela própria administração pública. A administração pública municipal, o município, é que deveria estar cuidando do transporte público coletivo, né, do transporte municipal. E ela pode fazê-lo diretamente, como a gente estudou nas primeiras aulas, mas ela pode fazer isso através da descentralização, né? E ela o fez, né, através de um contrato aí, um contrato administrativo, né? Através de uma licitação previamente realizada, ele transferiu um serviço que deveria ser realizado por ele para uma empresa privada. Mas esses bens, eles estão voltados à consecução de um fim público. E existe um princípio que a gente já trabalhou também, que é o princípio da continuidade do serviço público. O serviço público não pode parar. Então, embora esses bens sejam de empresas privadas, mas elas sendo concessionárias e permissionárias de serviço público, elas estariam aí com as características e toda a proteção, manto de proteção de bens públicos, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês que em relação ao conceito de bens públicos, não é só o que está no artigo 98, não são só os entes da administração direta, não, tá? E aqueles regidos só pelo direito público, a sociedade de economia mista, as empresas públicas, as autarquias, as fundações, tá? Elas também ali, os seus bens também são considerados bens públicos. Uma hipótese dessa é um exemplo que eu posso te dar agora. Os Correios são considerados uma empresa pública, ok? A gente já viu isso. E você poderia, você tem os Correios têm uma dívida com alguém, e eu vou processar os Correios na justiça. Entrei com uma ação de indenização contra os Correios, o juiz deferiu o meu pedido, eu estou lá com uma sentença contra os Correios, tendo que me indenizar no valor de R$20 mil. Os Correios intimados não me pagam, eu posso ir lá e pedir a penhora de um carro daqueles dos Correios? Não, porque nesse caso você está diante de um bem público,
tá? Por esse nosso conceito mais abrangente. E aí, esse bem público, ele é insuscetível de penhora, como a gente vai ver daqui a pouco as características, tá? Então, prosseguindo aqui, Marçal Justin Filho, então, conceitua, né, como eu já disse para vocês, o que seria bens públicos, se a gente dá uma interpretação mais abrangente, a gente não fica limitado só à interpretação do artigo 98 do Código Civil, né? Isso aí já foi dito. Em relação à classificação desses bens públicos, o próprio Código Civil, então, o Código Civil traz o conceito, ainda que mais restritivo, no artigo 98, e traz a classificação dos bens públicos no artigo 99. Ele fala, podem ser classificados, então, né, os bens públicos como de uso comum do povo. Uso comum do povo, o próprio nome já diz. Todos nós podemos utilizá-los. Rios, mares, estradas, ruas, praças. E os de uso especial, que são aqueles que estão destinados ali, tá, a algum serviço específico, ou estabelecimento da administração pública federal, estadual ou municipal. São os edifícios, os terrenos, tá? São aqueles que estão tendo ali uma destinação específica, tá? Para algum serviço público ou para alguma instalação, tá? De alguma repartição pública, por exemplo. E os dominicais, que você pode achar, às vezes, em alguma doutrina com o nome de dominiais, tá? Que são aqueles em que constituem patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal real de cada uma dessas entidades. Esses bens dominicais, conforme a gente vai ver daqui a pouco, eles são bens que eles não estão afetados, eles não estão ali cumprindo uma função específica, não tem nada, eles não estão sendo utilizados para nada, certo? Eles compõem patrimônio disponível aí. A administração pública pode, mediante autorização de lei, vendê-los, doá-los, permutá-los, cedê-los, tá? Lógico que a gente vai ver, tem que ter uma autorização de lei. Mas eles não estão ali empregados em nenhuma atividade pública, nem para prestação de serviço, nem para utilização. Então, eles não têm uma finalidade. Eles compõem o patrimônio, tá? Mas eles são bens que podem ser dispostos, podem ser disponibilizados, vendidos, alienados, cedidos, doados, emprestados, alugados, tá? Pela administração pública. Como se fosse um bem nosso particular, assim. É claro que, como eu já disse, vou reforçar daqui a pouco, existe uma necessidade de autorização do legislativo, através de uma lei, tá? O critério que o Código Civil utilizou para classificar esses bens como bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais, é o critério da destinação, mais conhecido como afetação. Então, quando eu digo que um bem está afetado a um serviço público, ele está destinado a algum serviço público. Quando eu digo que ele está desafetado, ele não está cumprindo nenhum serviço público, nenhuma função pública, tá? Os bens de uso comum do povo são os rios, as praças, os mares, as ruas, né? As lagoas. Eles, por lei ou por natureza, são destinados ao uso coletivo, uso de todos nós. E os bens de uso especial, eles são destinados ao uso de quem? Ao uso da administração pública, para que ela realize seus fins, para que ela instale ali um posto de saúde, uma repartição pública, um hospital, a sede da prefeitura, tá certo? E os bens dominicais, que são aqueles que estão desafetados, então eles não estão destinados nem a um uso específico, eles não têm destinação pública definida, e eles podem, se autorizados por lei, serem alienados. Então, os únicos bens da administração pública que ela poderia vender, ceder, doar, emprestar, permutar, quer dizer, trocar, né? Seriam os bens dominicais, que a gente vai ver. Para Maria Silvia Zanella Tieto, alguém quer falar alguma coisa? Eu, Ana Paula. Fala, Ana Paula. A prefeitura, por exemplo, ela pode alienar um bem próprio para pagar a própria dívida? Tipo quando ela está com o nome no CAIDIM? Pode.
desde que esse bem, primeiro, tenha sido desafetado através de uma lei municipal. Então, é possível que um bem que ele era afetado, que ele estava uma destinação, vamos supor, vamos pegar um prédio. Vamos pegar, por exemplo, a antiga sede do município de Linhares, a prefeitura, né? Vamos pegar o prédio velho. Vamos supor que naquele prédio a administração pública tivesse abandonado aquele prédio, tá certo? Olha, o prédio está ruindo, o prédio está destruindo, a reforma dele vai ficar muito cara, tá? É dispendioso, é necessário que se construa uma nova sede ou se mude a sede da prefeitura, do município, para outro lugar. E aquele prédio vai ficar sem serventia. O que acontece? É necessário uma autorização do Legislativo Municipal, que é a Câmara Municipal, através de uma lei aprovada pela Câmara Municipal, desafetando aquele bem. Então, dizendo assim, olha, esse bem, a partir de agora, ele não está afetado mais a nenhuma destinação específica, então ele sai da categoria de bem afetado e entra na categoria de bens dominicais, que são aqueles bens que a administração pública pode vender. Pode vender, pode dar em pagamento. Então, a sua pergunta é possível? É, se tratar de um bem desafetado, de um bem dominical, através de uma autorização legislativa. Então, ela pode, sim, um bem que estiver na categoria dos dominicais, dar em pagamento por uma dívida dela. Perfeitamente possível. Mas não pode, como a gente vai ver daqui a pouco, ser penhorado. Tá? Tudo bem? Entendi. Para Maria Silvia Zanella de Pietro, esses bens públicos, eles são subdivididos aí, classificados em duas modalidades. Os bens de domínio público do Estado, que é aqueles, né, que têm uma destinação pública, quer seja uma destinação para todos nós usarmos, como são as ruas, as praças, os mares, as lagoas, né, como quer sejam os de uso especial que a própria administração usa. Então, eles são bens de uso de domínio público do Estado. Os de domínio privado, que é esse que a gente acabou de conversar, que são os dominicais, é aquele que a administração pública pode dispor dele, compõe patrimônio do Estado que está disponível para ela, tá? Poder desfazer, né? De alguma forma, ou alienar, ou doar, ou trocar, tá? Ou ceder. E aí, afetação e desafetação. São dois institutos que tem que estar muito claro para você, né? Eu estou falando desde o início da aula sobre isso, porque isso é extremamente importante. Para Marçal Justen Filho, a afetação é o quê? É essa subordinação de um bem público a um regime jurídico diferenciado, em vista à destinação dela à satisfação das necessidades coletivas estatais, do que deriva, inclusive, a sua inalienabilidade. A afetação é esse bem público, ele está subordinado a um regime jurídico que não permite que ele seja utilizado, colocado disponível pelo Estado para poder vender, para poder alugar, nem nada disso, tá? Nem poder doar. Por quê? Porque ele tem um regime jurídico que ele está vinculado ao quê? É a satisfação das necessidades coletivas, um regime jurídico de direito público. É atender às necessidades da coletividade, tá? Direta ou indiretamente. Então, somente são passíveis de afetação os bens públicos de uso comum do povo e os bens de uso especial. Como a gente disse, os dominicais, eles não são passíveis de afetação, eles são desafetados, porque eles têm aí um regime jurídico não de direito público, como a gente vai ver, mas um regime jurídico de direito privado. Quando a administração pública, só para você ter uma ideia, quando a administração pública ela quer vender, nesse exemplo que a gente conversou agora, Ana Paula, um bem dela que está desafetado e que é permitido por lei que ela venda, o contrato que ela vai fazer de compra e venda é um contrato regido pelo direito civil. É o mesmo contrato de compra e venda que eu faria da minha casa com você, tá certo? Quando a administração pública pega um bem dominical e cede, faz um contrato de cessão a um outro órgão público, por exemplo, é o contrato de cessão que você estudou no Código Civil, as normas de direito privado. Quando a administração pública aluga um prédio dela, o contrato de locação que ela faz comigo, que quero alugar o prédio, daquele bem dominical, daquele bem que não está afetado a nenhuma destinação, está lá desocupado,
Quando ela aluga ele para mim, o contrato de locação é o contrato de locação regido pela Lei 8.245. É o mesmo, e as normas do Código Civil, é o mesmo contrato de locação que eu faria do meu imóvel particular com você. Então, esses bens dominicais, eles não estão sujeitos a um regime jurídico de direito público. Só quem estão são os afetados, né? Que não podem ser vendidos, que não podem ser alienados, que não podem ser penhorados. Os bens dominicais, eles podem ser dispostos pelo Estado. Né? É um patrimônio que o Estado pode lançar a mão, tá certo? No caso de necessidade. Então, eles estão, o que regem eles não são normas de direito público, são normas de direito privado, tá? Oi, Giovana, Oi. as autarquias, elas são consideradas, então, o quê? Bem dominicais? Porque, Depende, assim, depende, porque aqui depende. uma vez, eles queriam vender o SAAI para Suzano. Aí, será que eles tentaram fazer isso, desafetar o SAAI? E aí não foi aprovado, não. Provavelmente. Por quê? Porque o SAAI, os bens que compõem, né? Nós não estamos falando aqui nós estamos falando de bens públicos, então nós vamos pensar no patrimônio dessa autarquia, beleza? Então, olha lá, vamos lembrar das nossas primeiras aulas. Quando a gente falou que a administração pública direta, ela deve prestar o serviço público essencial, nesse caso, abastecimento de água e tratamento de esgoto, certo? A administração pública, ela faz isso diretamente ou ela cria uma nova pessoa jurídica, né? Que é uma das formas de descentralização. Então, ela criou uma autarquia municipal, que é o SAAI. Quando ela criou, ela não transferiu o patrimônio dela, o município não transferiu o patrimônio dele para o SAAI, então ele transferiu bens públicos do município para o SAAI, para essa nova autarquia. Então, os bens que compõem essa autarquia são bens que foram transferidos diretamente do município e são considerados bens públicos, ok? Ok. Só que para poder você desfazer desses bens e vender esses bens, essa estrutura tem que estar desafetada. Porque se ela está nesse exemplo que você deu, essa autarquia, os bens dela estão destinados a um serviço público específico, que é a prestação de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Então, esses bens, eles estão afetados. Se eles estão afetados, eles não são bens dominicais, né? Eles não podem ser vendidos. Seria necessário, então, deixar de ser uma estatal, né? Deixar de ser uma autarquia e seus bens serem desafetados para aí sim poderem ser vendidos. Nossa, hoje não está saindo. Puta merda. Eu entendi. Deixar de ser uma estatal. Depois eu falo a palavra que hoje não está saindo, tá bom? Deixar de ser uma estatal. Tá? Tem disso às vezes, né? Se a afetação, então, é uma destinação pública específica conferida a um bem público, a desafetação, então, é um processo inverso, né? No qual se modifica o regime jurídico do bem, passando a categoria, então, de bens dominicais. Aí sim seria possível alienação. Nesse caso, o bem continuaria público, porém deixaria de ser aplicado para o desempenho de funções do Estado. Repare, torno a dizer, o bem dominical, ele mantém as características de bem público, tá bom? Consegui falar a palavra agora, só escrever que eu consigo. Desestatização. Consegui, foi só escrever. Tem hora que não sai sem escrever, né? Tá bom? Bom, continuemos então. Conforme nos ensina Marçal Justem Filho, a desafetação é um ato unilateral, cuja formalização depende o quê? De uma autorização legislativa, por meio do qual o Estado altera o regime jurídico. Então, por quê? Esse regime jurídico que era de um bem, regime jurídico de direito público, agora ele passa a sua submissão ao regime de bem dominical, né? Então, ele vai ser agora, ele não vai ser mais um bem afetado, ele vai ser um bem desafetado. Tá?
Tanto que tem bens que não podem ser desafetados. Esses bens de uso comum do povo, rios, mares, lagoas, aí não tem como, tá bom, gente? Agora nas características, então. Chama atenção a você que essas características aí, tá, são aplicadas a todos os bens públicos. Todos, Giovana, inclusive os dominicais, os desafetados. Isso existe uma celeuma, uma discussão na doutrina, tá? Mas eu vou tocar nela para você para você saber, tá bom? Vou falar o que pensa a corrente majoritária e o que pensa a minoritária. Repare, uma das primeiras características, tá, dele é a restrição à inalienabilidade. Tá? O próprio artigo 100 do Código Civil fala: os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Enquanto conservarem a sua qualificação, ou seja, enquanto forem bem de uso comum do povo e enquanto forem de uso especial, ou seja, enquanto eles estiverem afetados, né? E o artigo 101 fala: os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências de lei. Os dominicais, então, podem ser alienados, como a gente viu, tá? Mas, na verdade, não é assim de qualquer jeito que ele vai ser alienado, não. Você pensa bem, a gente já vive num país em que há desvio de verba pública e muita corrupção. Você imagina se o administrador público pudesse vender os bens dominicais de qualquer forma? A gente teria algum bem dominical? A gente teria algum patrimônio público ainda, pelo amor de Jesus? Não teria, né? Então, para vender um bem dominical não é simples assim, não. Precisa de justificar que não é mais de interesse público manter aquele bem com aquela afetação dele, tá certo? Precisa de uma autorização da Casa Legislativa, precisa de avaliação prévia, precisa de N coisas. Não é tão simples o procedimento de venda de um bem público, não. Ainda que ele seja dominical, que ele seja desafetado, tá bom? Deve ser demonstrada aí a ausência de interesse na sua manutenção na titularidade do Estado, como aquele exemplo que eu dei para você do prédio, né, do antigo prédio de uma prefeitura, por exemplo, né, já está tão deteriorado que não é interessante, a reforma vai ficar mais caro do que uma construção, uma mudança para uma outra sede. A empenhorabilidade. Deixa eu só falar dos requisitos, então, tá bom? Para ficar bem sedimentado aí, os requisitos aí para que seja possível, então, alienar um bem dominical. Caracterização do interesse público, necessidade de prévia avaliação para evitar que possa o bem público ser alienado por preço muito abaixo daquele do mercado. A necessidade, como regra geral, de abertura de um processo de licitação que a gente já estudou, ou na modalidade concorrência, ou mesmo na modalidade leilão. Necessidade de uma autorização de lei em se tratando de bens imóveis, de imóveis não, a gente vai ver dos bens móveis, não só dos imóveis, e a necessidade de sua desafetação conforme a natureza, tá? Então, são 1, 2, 3, 4, 5 requisitos, tá? Para que esse bem dominical possa ser alienado, tá bom? Só para você não esquecer. Isso é muito cobrado também, tá? Porque quando a gente fala que os bens desafetados ou os bens dominicais podem ser alienados, dá uma impressão de que o administrador tem uma discricionariedade enorme para vender aquilo do jeito que ele quiser. Não é assim. Você viu que os requisitos são muito fechados. Inclusive, a necessidade de licitação, como a gente estudou na modalidade de concorrência ou até mesmo leilão. Tá? Porque senão era fácil, né? Eu ia fazer um conchavo com você aí, tá? Vendia para você barato, um bem público, para você dividir, se fazer um rateio comigo desse dinheiro, né? Seria uma fraude, seria, né? Como
como muitas coisas a gente ouve falar no nosso país. Então, a legislação é bem fechada nesse sentido. Tá? A empenhorabilidade. Públicos não são passíveis de penhora, arresto ou sequestro. Tá? Não é possível, se não é possível alienar um bem público, assim não há sentido num bem público pudesse ser objeto de sequestro, arresto ou penhora. Se o credor tem um crédito com a fazenda pública, ele vai receber através de precatório. Se for um valor pequeno, vai ser receber através de uma RPV, de uma requisição de pequeno valor. Mas se o valor é maior, vai ser precatório. Não importa, mas expropriar, penhorar um bem da administração pública não pode. Aí, qual é o questionamento da doutrina minoritária? Doutrina minoritária. Tá? Não é majoritária, não é aceita, certo? A doutrina minoritária suscitou o seguinte: uai, mas como que ficaria a situação, tá? Dos bens dominicais? Mas se eles estão desafetados e eles podem ser alienados, por que eles não poderiam ser penhorados? Olha o que a doutrina minoritária entende. Não pode ser penhorado porque, embora ele esteja desafetado, ele mantém as características de bem público. E uma das características é a empenhorabilidade. Então, embora ele esteja desafetado, ele não perde a característica de bem público dele. Tanto é que a própria Constituição Federal, ela prevê que débitos, né, da Fazenda Pública têm que ser pagos através de precatório. Ela não permite que seja pago através de penhora, não, hein? Certo? De expropriação, não. Mas olha só. E aí você fala assim, mas você disse que pode ser dado em pagamento, da ação em pagamento, os bens dominicais. Claro, os bens dominicais podem ser dados em pagamento porque a administração pública já desafetou eles. Ela não tem mais interesse na destinação, não tem uma destinação específica para eles. Então, ela pode oferecer. Você tem um crédito com a Fazenda Pública, a Fazenda Pública te deve. Você vai entrar com uma execução forçada contra a Fazenda Pública, tá certo? Você não pode pedir a penhora daquele bem da Fazenda Pública, mas a Fazenda Pública pode pegar um bem dela que está desafetado, tá? Que é um bem dominical, e dar ele em pagamento, dar ação em pagamento. Aí pode. Mas você ir lá e se expropriar, penhorar, não. Por quê? Porque, apesar de ser um bem desafetado, um bem dominical, ele ainda mantém as características de um bem público. Tá? Só a administração é que pode lançar a mão deles. Só ela sabe quais os bens que estão desafetados e que ela pode lançar a mão deles. Tá? Impossibilidade de oneração. Os bens públicos, eles não podem ser dados, não podem ser objetos de direito real de garantia. Eles não podem sofrer hipoteca, penhor ou anticrese. Tá? A imprescritibilidade. A imprescritibilidade, minha época de concurseira, né, eu tinha uma dificuldade muito grande, porque eu não conseguia associar o nome imprescritibilidade com o uso capião. Eu não conseguia. Né? A imprescritibilidade quer dizer que nenhum bem público pode ser adquirido por uso capião, pela uso capião, que é um instituto, a palavra é feminina, então, pela uso capião. Repare, eu não conseguia gravar, meu Deus, o que a palavra imprescritibilidade tem a ver com uso capião? Porque eu toda a vida utilizei de recurso mnemônico, né? Para gravar as coisas. Aí eu lembrei que quando eu estudei as modalidades de aquisição da propriedade, né, o professor falava assim, olha, uma das formas de prescrição aquisitiva, aí eu falei, prescrição aquisitiva, lembra uso capião. Então ficou, aí eu consegui gravar. Então, a prescrição aquisitiva, que é a aquisição pelo decurso do tempo, no caso capião, não é possível em bens públicos. O próprio artigo 191, parágrafo único da Constituição, não permite, tá, que nenhum bem público seja adquirido por uso capião. Então, eu não posso usucapir, tá,
um bem público, de forma nenhuma, tá? E aí, a minha sugestão que eu dou, né, para você, é que para você tentar gravar que a característica da imprescritibilidade tem a ver com o uso capião, que não se adquire, né, não se pode ter uma aquisição de um bem público por uso capião, você lembra que uma das formas de prescrição aquisitiva é a uso capião. Eu gravei assim, foi a única forma que eu consegui gravar. Bom, e aí a gente vai para classificação aqui, tá, nos bens de domínio público do Estado. A gente já viu que os bens de domínio público do Estado são os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial. Então, ou nós, coletividade, estamos usando, ou a administração pública está usando para dar uma destinação à prestação de um serviço público, por exemplo. Tá? Maria Silvia Zanella de Pietro, citando Cretella Júnior, nos ensina que bens de domínio público do Estado são um conjunto das coisas móveis e imóveis de que detentor a administração, afetados quer a seu próprio uso, quer a uso direto ou indireto da coletividade, submetidos a um regime jurídico de direito público, derogatório e exorbitante do direito comum. Eu incluiria, inclusive, nesse conceito, os semoventes, né? São todos ser vivo que se move, que são de propriedade do Estado, né? Cavalos, cachorros, né? Esses cães de guarda, cães de farejadores, né? Que é utilizado pela polícia, os cavalos, né? Que são da polícia montada, são semoventes, eu incluiria os semoventes aí, né? Então, são todos aqueles conjuntos de bens que a administração pública detém, e que estão afetados, né? Então, as principais características são conjuntos de bens móveis e imóveis, pertinência, né, ligado ali à administração pública, vinculado a ela, faz parte dela, do patrimônio dela, afetado, porque ele tem uma destinação pública, um regime jurídico de direito público. Tá? Em outras palavras, são bens que pertencem ao Estado, que podem ser móveis ou imóveis, né? Com destinação pública afetados, ou para o nosso uso ou para o uso da administração pública. Modalidades, então, dentro dos bens de uso comum do povo, né, eu tenho os que são utilizados pela coletividade sem necessidade de autorização, consentimento especial, né? Claro que a gente vai ver que a coisa não é bem assim, não, né? Como, por exemplo, uma rua. Uma rua ela é um bem de uso comum do povo. Eu não preciso de autorização para passar na rua, mas eu preciso de autorização para fechar a rua, para fazer um desfile ou botar barraquinha para festa junina, né? Aí eu preciso de uma autorização. Então, nesse caso, apesar de ser um bem de uso comum do povo, eu posso usar, eu posso transitar pela rua, não tem problema. Mas eu não posso fechar a rua sem autorização do poder público. Por quê? Porque eu estou cerceando o seu direito de uso, né? Então, para eu usar um bem com exclusividade, um bem de uso comum do povo, eu preciso de autorização, né? Claro. Então, a gente pode conceituar os bens de uso comum do povo aí como aqueles que estão à disposição da coletividade, os bens de utilização geral, que é aquele de utilização sem distinção, todo mundo pode usar praia, rua, praça, lagos, tá? Lagoas. Sem autorização para o uso normal, não é necessária autorização, né? Regulamentação de uso, como eu disse, o poder público ele pode regulamentar o uso de um bem público, de uso comum do povo, não pode? Pode, ele pode determinar o fechamento de uma praça. Você sabe que a praça 22 de agosto, antes da reforma, ela era toda gradeada, né? Ela era gradeada e tinha um portão de entrada que ficava virado para a igrejinha e ficava um guarda municipal lá. E 10 horas, não lembro se 8 horas ou 10 horas, não me recordo agora, a praça era fechada. E é assim mesmo para manter a segurança, porque ali já foi escolinha, meu prédio, eu fiz o jardim lá. Lá já foi jardim, olha eu denunciando minha idade. Lá já foi jardim, lá já foi sede da prefeitura, já teve repartição pública da prefeitura lá. Lá já teve fórum, já teve juizados especiais lá, pra você ter uma ideia. Já teve tudo lá. Então, até mesmo para manter a segurança nesse bem público,
é possível que a administração imponha horário, né? Outro exemplo disso seriam as calçadas. Você sabe que as calçadas são bem públicos, né? De uso comum do povo. E o que acontece? A nossa lei municipal em Linhares, que trata do zoneamento urbano, fala que a partir das 20 horas, podem ser colocadas cadeiras e mesas nas calçadas pelos estabelecimentos comerciais. Você sabia disso? Por quê? Isso que é uma regulamentação. Antes das 20 não pode. Ah, mas eu já vi colocar. Bom, eu não vou nem entrar nesse mérito se você já viu colocar. A questão é que a lei é clara, é a partir das 20 horas. Tá? Então, a administração pública pode regulamentar, sim, um bem de uso comum do povo. O direito de reunião. Tá? O direito de reunião está no artigo 5º, inciso 16 da Constituição. Todos podem reunir-se pacificamente em local aberto ao público para reunião, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião convocada no mesmo local, tá? Sendo exigido apenas um aviso prévio. O poder público ele pode regulamentar o uso. Então, eu quero fazer uma reunião, quero fazer uma passeata, mas olha, se já tinha outra, né, comunicada, aí você não vai poder fazer, tá certo? Diante dessa supremacia do interesse público, o poder público pode regulamentar o uso, tá? Em outras palavras, os bens que se destinam especialmente à prestação de um serviço público, eles são instrumentos ou aparelhamento material do serviço público, tá certo? Então, nesse caso, esses bens públicos, eles estão ali para serem utilizados, né? Eles são instrumentos, os bens de uso especial. Então, por exemplo, quando eu digo assim, todos os bens que compõem o hospital HGL, eles são bens públicos, né? Por quê? Eles são instrumentos ou aparelhamento de um serviço público, né? A prestação à saúde ali, o atendimento à população. Então, esses bens são considerados bens de uso especial, tá? Os imóveis onde estão, né, os imóveis onde estão ali as secretarias, os bens móveis que são utilizados, por exemplo, aquele monte de cadeirinha e mesinha que é utilizado pelas escolinhas, pelas creches, isso são bens móveis da administração. Os museus, as bibliotecas públicas, os veículos oficiais, os aeroportos, os cemitérios que a gente já estudou, os mercados, as terras devolutas que a gente vai estudar daqui a pouco, isso tudo é considerado bens públicos, bens de uso especial. Com relação às devolutas, eu vou fazer uma observação daqui a pouco com vocês, porque nem todas elas têm a mesma característica. Tá? Bom, eu tenho aí, então, os bens dominicais ou bens de domínio privado do Estado, né? Eles foram legalmente definidos como os que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, mas eles são como um objeto de direito pessoal e real. É um bem que a administração pública pode dispor, pode lançar a mão dele, no caso de necessidade, tá certo? Ou até mesmo quando não é mais de interesse dela, como a gente viu. Então, o parágrafo único do artigo 99 do Código Civil fala, não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. Então, é como se fosse um bem particular, tá certo? A administração pública pode vender, como eu disse, ela vai vender, ela pode alienar, ela pode doar, e ela vai utilizar de todos os instrumentos de direito privado. Então, se ela quer alocar, ela vai fazer um contrato de locação normal. Se ela quer vender, ela vai fazer um contrato normal de compra e venda. Ela passa a integrar a característica de um bem de direito privado, né? Tá certo? Regido pelas leis do Código Civil, aí, pelas normas do Código Civil. E as principais características são: ele tem uma função patrimonial financeira, porque ele se destina a garantir renda para o Estado. Então, é possível que um bem público seja alugado e o dinheiro desse aluguel vá para outros setores públicos, investimento em outros setores, o pagamento de funcionário, por exemplo. O regime jurídico desses bens são de direito privados, então a administração age como se ela fosse um proprietário privado, tá? E para a administração, para Maria Silvia,
a natureza desses bens não seria só patrimonial, não, porque ela também, a administração usa ela, né, para objetivos de interesse geral. E aí as características desse bem, né, por serem bens públicos, repare, mesmo que eles são dominicais e são desafetados, as características dos bens públicos se mantêm. Então, eles são impenhoráveis, não podem ser usados dados como garantia, não são passíveis de aquisição por uso capião, não podem ser vendidos de qualquer jeito, certo? E existem restrições à sua alienabilidade. Então, eles mantêm aí as suas características. E aí a briga que eu comentei com vocês é essa aqui, já estou finalizando para a gente fazer um intervalo agora. A briga, a celeuma discussão jurídica era se esses bens dominicais eles poderiam ser dados como garantia, né? E aí a corrente majoritária entende que não, né? A primeira corrente considera impossível a oneração, tá certo? E alguns outros doutrinadores entendem que poderiam, já que eles não estão afetados. A corrente majoritária é no sentido de que esses bens não podem, tá? Esses bens dominicais, apesar de desafetados, eles não podem ser onerados, tá? Não podem ser alienados, não podem ser, não podem ser penhorados, não podem ser sequestrados, não podem ser dados em garantia, não podem ser penhorados. Vendidos podem, a gente já viu, né? Se houver uma autorização de lei. A administração pública lançar a mão deles porque é interesse público é uma coisa. Agora, expropriar, tomar ele à força, aí é outra coisa. Né? Penhorar um bem público, ainda que dominical, isso não é possível. A corrente majoritária entende que não. A administração pública, não. Ela, entendendo que é de interesse público e havendo uma autorização de lei, aí sim, ela pode dar em pagamento, ceder, permutar, doar, não tem problema. Mas eu ir lá numa execução forçada contra a fazenda pública e penhorar e exigir uma garantia dela, não, aí não. Tá bom? Tudo bem até aqui? A gente pode fazer já um intervalo agora, porque depois eu vou passar a outro tema. Tudo bem? Bom, se não tiver nenhuma dúvida até aqui, eu vou fazer um intervalo de 15 minutos, tá bom? 15 para as 9 a gente volta, combinado? Beleza.